Talvez você tenha sentido falta dos nossos seminaristas que estavam sempre presentes aqui conosco. E o motivo é porque agora eles estão dando assistência lá na nossa congregação no Paranoá. Estão sempre lá, por isso a dificuldade de você vê-los aqui. Continue orando por eles, pela formação, pelo tempo de estudos e também por esse trabalho que eles têm desenvolvido lá. Nós temos sempre 2 seminaristas lá, um conduzindo a escola bíblica dominical, que acontece um pouco antes do culto à noite, e outro pregando no culto à noite. Então, ore pelos nossos seminaristas, queridos. Amados, nós temos sempre pensado que é crucial o ser humano conhecer a Deus. Isso é essencial para qualquer ser humano. Nós percebemos o crescimento da religiosidade na sociedade, mas a pergunta é: que Deus é esse que as pessoas buscam? Há em cada ser humano um desejo ardente pelo relacionamento com o transcendente, com o totalmente outro. Esse vazio espiritual que faz com que as pessoas busquem um relacionamento com Deus. E que Deus as pessoas têm buscado? Ou, quem é o Deus a quem você serve? Embora muitas pessoas admitam que creem em Deus, nós não temos visto muitas dessas pessoas vivendo de acordo com quem esse Deus é e com aquilo que ele tem apresentado para nós. Quem é Deus? J.I. Packer, em um dos seus livros, assim afirmou: para quem não conhece Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele algo decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Precisamos conhecer Deus. Domingo passado, quem esteve aqui ou quem já ouviu a mensagem, Davi, de modo maravilhosamente assombrado, apresenta quem Deus é no Salmo 139. E ele faz isso apresentando alguns dos atributos desse Deus. E nós vimos onisciência, onipresença, onipotência, a soberania desse Deus maravilhoso. Atributo, só para você lembrar, são as qualidades de Deus que constituem quem Ele é. É aquilo que faz parte essencialmente da sua natureza. São as próprias características de quem Deus é. E os atributos na Bíblia estão presentes para que nós, então, conheçamos Deus. É preciso ter em mente que, ao nos achegarmos diante da palavra de Deus, o nosso entendimento é parcial e limitado. Você só pode conhecer Deus a partir daquilo que Ele mesmo revela a você. Porque o pecado nos afetou e nós não temos como alcançar esse conhecimento. Então, só conhecemos Deus à medida que Ele mesmo se revela a nós. Então, quando nós chegamos no momento desse em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, a exposição, nós precisamos orar como salmista. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Salmo 119, verso 125. Vamos fazer isso? Ore agora, como salmista, peça para Ele te dar entendimento e peça também para que eu seja fiel na exposição da palavra do Senhor.
Senhor, nós reconhecemos que aquilo que compreendemos, apreendemos acerca de quem Tu és, somente por Tua graça em se revelar. Conscientes disso, nós pedimos, Pai, por favor, revele-se a nós nessa noite, através da Tua palavra, mostra-nos Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia. Queremos sair daqui com o coração mais cheio de amor por Ti. Queremos sair daqui mais confiantes e descansados em Ti. Queremos sair daqui mais encorajados a anunciar quem o Senhor é. Então, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O que nós pedimos é, dá-nos entendimento, porque nós queremos conhecer os Teus testemunhos para vivermos a partir deles. Em nome de Jesus. Me usa, Pai, por Tua graça também. Quero ser fiel e reconheço minhas limitações, Pai. É na mesma medida. Se não for por Tua graça, eu não tenho condições de aqui pregar, anunciar, expor a Tua palavra. Então, Deus, por favor, usa-me para a Tua glória. Cumpra o propósito dessa noite que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, a partir do verso de número 6. O texto que nós vamos ler é uma das declarações mais belas em toda a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do verso 6. As palavras aqui vão nos ajudar a compreender quem Deus era e quem nós somos, para vivermos a profundidade do plano, do propósito de Deus para o seu povo. Deuteronômio é uma série de sermões que Moisés prega, está diante do povo, o povo está reunido, pronto para conquistar a terra prometida, Canaã, e ele precisa pregar para aquele povo, porque é uma nova geração que não experimentou o que a antiga geração experimentou. Essa nova geração não viu o mar vermelho se abrindo, não viu o maná. Essa nova geração não experimentou muito daquilo que Deus fez. Então agora Moisés precisa pregar para essa nova geração, mostrar para essa nova geração quem Deus é, quem eles são, como eles devem viver. Então veja, capítulo 7 de Deuteronômio, a partir do verso de número 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Moisés está diante do povo, dizendo para esse povo quem Deus é, dizendo para esse povo quem esse povo é, para que eles possam viver a partir do propósito que Deus tem para ele. O povo hebreu vai conquistar uma terra que Deus deu para eles, mas que eles vão ter que lutar, eles vão ter que guerrear, e eles vão ter que tomar aquela terra. E Deus, nos versos anteriores, diz para eles que eles não podem se misturar com o povo daquele lugar, porque eles são diferentes. Eles têm um propósito diferente, que é o que nós começamos a ler a partir do verso
de número 6. Então, esse povo liberto do Egito precisa saber como viver a partir dessa experiência de um povo livre. Fazendo uma analogia, quem crê em Jesus Cristo, está livre da escravidão do pecado, precisa aprender com Deus, conhecendo quem Deus é e quem eu e você somos em Cristo, para sabermos como viver essa liberdade. A compreensão, então, deve começar pelo entendimento que Deus é um Deus de graça. Graça é um dos atributos de Deus. Graça é o que Deus é. E eu quero te convidar, deixa marcado Deuteronômio e abra agora em Êxodo, capítulo 34. Aqui Deus está falando com Moisés numa situação muito interessante, porque o contexto faz toda a diferença para a gente. Capítulo 33, vamos começar pelo 33. Capítulo 32 de Êxodo, o que acontece? Moisés está no alto do monte, o povo está embaixo, ele está demorando a descer, o povo pressiona Arão, Arão pega ouro desse povo, faz um bezerro e o povo começa a adorar um bezerro de ouro. Moisés desce, fica com muita raiva, destrói o bezerro, alguns são mortos por causa daquela idolatria. Moisés intercede porque Deus eliminaria o povo. E aí nós chegamos no capítulo 33, quando Moisés diz para Deus o seguinte: eu não vou continuar liderando esse povo para a terra prometida se o Senhor não for conosco. Não era questão de ser um menino birrento, mas Moisés entendia que sem Deus não dava para conduzir aquele povo. Veja o verso 15 do capítulo 33. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura se andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Está lembrando do que nós acabamos de ler em Deuteronômio? Que ele diz que esse povo é santo, separado de todos os povos da terra. Então Moisés coloca diante de Deus: Deus, só tem uma forma da gente entender que o Senhor manifesta graça, se o Senhor estiver presente conosco. Se o Senhor for conosco nesse caminho. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Olha o verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste o quê? Graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então não é porque Moisés merece, o povo mereça, porque esse povo acabou de abandonar Deus e adorar um bezerro de ouro, mas é simplesmente por graça de Deus. Verso 18. Moisés pede mais: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés quer ver quem Deus é. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Isso aqui é graça, porque se Moisés ficasse face a face com Deus, ele seria fulminado diante da santidade de Deus. Então Deus é gracioso com ele e diz: eu vou deixar você me ver, mas apenas pelas costas. E quando isso está acontecendo, agora nós vamos para o capítulo 34, verso 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Então Deus ia passando diante
de Moisés, colocando a mão para que Moisés não olhasse. Olha só o que Deus diz para Moisés, quem ele é. Yahvé, Yahvé, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Não tem fim a misericórdia do Senhor. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. E aí segue o texto. Deus apresenta para Moisés quem ele é. Então veja, quem é esse Deus que proclama, que se revela, que fala para Moisés quem ele é? Yahvé, Senhor, Senhor, em caixa alta. É Yahvé, o único e verdadeiro Deus existente na face do universo. O próprio e único Deus, aquele que existe, o eu sou, aquele que é. Então, ele está dizendo: Moisés, eu sou o único e verdadeiro Deus. E ele começa a apresentar alguns dos atributos de Deus. Esse Deus é compassivo, aquele que exerce compaixão. E a mesma palavra que é usada aqui no hebraico para compassivo é usado em outros textos para graça. Clemente. Clemente é ser gracioso. Longânimo é aquele que é tardio em se irar, paciente. Ele continua. É aquele que não inocenta o culpado. Então, é um Deus justo. Deus justo. É um Deus misericordioso, diz o texto para mim e para você. É o Deus de bondade, benignidade, fidelidade. Que Deus é esse, queridos? É o Deus da graça. Porque, mais uma vez, a palavra acontece no verso de número 9. Senhor, se eu achei graça, segue conosco. E o que vai acontecer? Deus seguir com esse povo. Então, agora, volte comigo para Deuteronômio. Esse Deus que é apresentado, que se proclama para Moisés, é o mesmo Deus que novamente usa Moisés agora para falar ao povo. Deus da graça. É um Deus que manifesta-se em graça, porque Ele mesmo é graça. Nós lemos na Bíblia e cremos que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não pode não amar. Se Ele é amor, Ele ama. É próprio da sua natureza amar, da sua essência amar. Se Deus é graça, então é próprio da sua natureza ser gracioso, manifestar-se graciosamente. E graça é o favor imerecido, ou a concessão de bondade a alguém que não tem nenhum direito a essa bondade. Graça é a manifestação do amor de Deus ao ser humano que não merece. O reverendo Ronald Hancock diz o seguinte: Deus é gracioso em si mesmo, e seria gracioso mesmo que nunca tivesse nos criado, nem nos tivesse salvado. Esse é o significado
quando dizemos que graça é um atributo de Deus. A graça não somente caracteriza os tratamentos de Deus para conosco, ela é o que Deus é. E ele pode deixar de ser gracioso tanto quanto pode deixar de ser Deus Todo-Poderoso. Deus pode deixar de ser Deus Todo-Poderoso? Jamais. Então ele está dizendo, então ele jamais poderá deixar de ser gracioso. Ele segue. Quando dizemos que graça é um atributo de Deus, queremos dizer que Deus é favorável para consigo mesmo. Vou repetir porque isso deve fazer a gente pensar. Quando dizemos que graça é um atributo de Deus, queremos dizer que Deus é favorável para consigo mesmo. Isto é, sem dúvida, simplesmente dizer que Deus ama a si mesmo em primeiro lugar e deseja a sua própria glória acima de todas as coisas, algo que a Escritura ensina claramente. É humilhante pensar que Deus não precisa de nós para ser gracioso. Ele é para sempre gracioso em si mesmo. E seria mesmo que não tivesse salvo ninguém. Que ele salvou é, portanto, uma grande maravilha e algo pelo qual nunca deveríamos cessar de agradecê-lo. Isso é importante, eu e você, guardarmos no coração, compreendermos e guardarmos no coração. Deus é gracioso, ponto. Não é simplesmente porque ele manifestou graça em nossa direção, mas simplesmente porque isso é inerente ao seu caráter, à sua essência e à sua natureza. Então, ele é gracioso, conforme o reverendo Ronald Ranco, consigo mesmo, uma vez que aquilo que é prioridade para ele é receber glória, e que eu e você somos alcançados por sua graça para poder expressar essa glória. Queridos, talvez você já tenha ouvido essa ilustração, que graça é um favor imerecido e que um mendigo, então imagine que você é um mendigo, mora na rua, você não tem o que comer, você depende que alguém lhe dê algo para sobreviver, você pede, estende a mão e você recebe. E alguns dizem, isso é graça. Você é um necessitado, você não fez nada para merecer, não tem nada para oferecer em troca e você recebe de graça. Então isso seria favor imerecido. Mas pensa comigo, graça é o seguinte, você é um mendigo, mora na rua, não tem o que comer, depende de alguém lhe dar alguma coisa para você sobreviver. Você estende a mão, pede e você recebe a provisão que necessita da pessoa cujo filho foi morto por você. Mudou? Isso é graça. Nós somos totalmente necessitados de Deus, estendemos a mão, pedimos, somente Ele pode dar, e nós matamos, entre aspas, o seu filho. E Ele nos dá vida. Ele nos dá o pão. Ele nos dá tudo o que precisamos. Isso é graça. Isso é graça. Deus mostra tanto misericórdia quanto graça. E nós vimos essas palavras intercambiando lá em Êxodo. A misericórdia detém uma punição que nós merecemos. A graça nos dá uma bênção que não merecemos. Agora olhe comigo no texto. Eu quero ver com você como que Deus se revela, como Deus dá graça nesse texto, em 3 movimentos. Primeiro, no verso de número 6, na escolha de, número 7, verso 6 e 7, na escolha de um povo para si. A primeira manifestação de Deus da graça é escolher um povo para si. Ele não precisava de escolher um povo. Deus não precisava. Ele é autoexistente, autossuficiente. Pai, Filho e Espírito Santo vivem harmoniosamente em amor. Então não precisava do ser humano, mas Deus cria para expandir o seu amor e agora escolhe um povo. Então nós estamos diante do ensino bíblico da escolha. Se você crê, é porque Deus veio ao seu encontro, abriu o seu coração e te escolheu
para ser discípulo dele. Geralmente há um entendimento errado sobre ser escolhido. Há pessoas que se veem como escolhidos pela bondade que julgam existir nelas mesmas. Verso 6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Te escolheu, com um propósito, para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos da terra, Deus te escolheu. Olha o verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então Deus está dizendo: eu não te escolhi porque você era o maior dentre todas as nações. E o sentido é: o povo de Deus é um povo escolhido sem mérito algum, simplesmente por graça. Simplesmente por graça. Mas, verso 8, porque o Senhor vos amava. Foi simplesmente uma determinação de amor do Senhor. O verso 6 está dizendo que esse povo é santo. Bem, se o texto diz que esse povo é santo, existe um povo que não é santo. Existe um povo que é pecador. E se você depois ler os versos de 1 a 5, você vai ver que Moisés está falando para o povo dessas nações que não querem saber de Deus. Agora, por que esse povo é santo? Porque Deus não escolhe porque esse povo é santo, nem porque ele é grande. Deus escolhe simplesmente porque ele ama esse povo. Então, como é que esse povo pode ser santo? Essa expressão, santo ao Senhor, diz respeito que é o Senhor que torna santo, por causa do relacionamento dele com o povo. O sentido é: Deus escolheu esse povo com um propósito para santificar esse povo, e esse povo ser um sinal da redenção de Deus para alcançar todas as nações. Como nós vemos lá em Gênesis 12, verso 3, quando Deus diz para Abraão que a partir dele, da descendência dele, serão benditas todas as nações da terra. Querido e querida, queridos irmãos, a eleição aqui, esse povo que é escolhido, separado dos outros, trazido para junto de Deus, nos faz lembrar de 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem éreis povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado misericórdia. Então, o primeiro movimento Deus mostra que ele é o Deus da graça é escolher um povo sem mérito algum desse povo, simplesmente porque Deus quis escolher esse povo. O segundo movimento é na transformação desse povo em um povo santo, que se dá pelo relacionamento com Deus. A escolha visa a separação desse povo das outras nações, para que esse povo seja santo e possa refletir para as outras nações quem é o seu Deus. Não era um alvo a ser alcançado pelo povo, era algo que Deus iria produzir no povo. Se você lembrar de Levítico 28, o texto diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem santifica você é Deus. Para que você não ache que tenha algum mérito em ser santo e comece a pensar que possa reivindicar alguma coisa de Deus. É Ele que te santifica. Então não está baseado no desempenho desse povo a santidade, mas no relacionamento deles com um Deus que é santo. Porque o relacionamento com Deus vai tornando o povo como Deus é. Assim como vai se tornando igual ao seu ídolo quem adora falsos deuses. E a gente vê isso em Salmos, vê isso em Ezequiel 34.
Ser santo é ser dedicado para um fim especial, por isso separado dos demais. E o texto diz no verso 6 que esse povo é santo a Deus. Deus escolheu para que eles fossem o próprio povo de Deus, separado de todos os outros povos de Deus. E isso, mais uma vez, manifesta a graça de Deus em transformar pecadores em gente parecida com Ele. E Ele faz isso individualmente para que essas pessoas formem um povo. É Deus que declara que esse povo é santo, não por causa do mérito, mas por causa do relacionamento com Deus, e isso é manifestação da graça, queridos. Fomos separados para sermos parte desse povo de Deus, separado do mundo para santidade, porque a santidade reflete quem Deus é, que tem em sua natureza a própria santidade. O terceiro movimento está na manifestação de amor a esse povo. Deus escolhe, Deus santifica, e tudo isso fundamentado num amor que não apenas fundamenta essa salvação, essa escolha, essa eleição e essa santificação, mas fundamenta um amor eterno. Um amor eterno. Se você prestou atenção, no verso de número 8, ele diz que Deus ama esse povo para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Que juramento é esse? Aí você vai para o verso 9 e tem uma palavrinha-chave para você discernir isso. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o quê? A aliança. O amor de Deus pelo seu povo está fundamentado na aliança que ele fez, de ter um povo para si e de resgatar esse povo, transformar esse povo e de habitar com esse povo pela eternidade. Então é esse amor que garante a mim e a você ser povo de Deus, que garante a mim e a você sermos santificados, que garante a mim e a você sermos amados, cuidados, sustentados, e tudo isso por causa de graça. Nada que você fez, nada que eu tenha feito. Isso tem que nos constranger de uma maneira a nos consagrarmos totalmente a Ele. Se tudo que você é não é nada do que você fez ou pudesse fazer, você é totalmente dependente da graça de Deus, totalmente dependente. O alvo da escolha desse povo é viver em santidade para proclamar quem Deus é. A razão dessa escolha é o amor de Deus. Deus ama porque Ele é amor em sua essência, então Ele ama o seu povo. Redime, salva o seu povo. Então, queridos, a aliança de Deus é o sinal e a expressão do amor divino, que é manifestação da sua graça, uma vez que eu e você não temos nada em nós mesmos para oferecer a Deus. Brennan Manning escreve um livro e ele diz assim: por que Brennan Manning é digno de ser amado aos olhos de Deus? Falando sobre ele mesmo, refletindo. Porque no dia 8 de fevereiro de 1956, numa experiência devastadora e transformadora, eu entreguei a minha vida a Jesus? Será que desde aquela experiência Deus me ama porque fui ordenado sacerdote em 1963? Viajei pelo país todo e depois pelo mundo inteiro proclamando a boa nova do Evangelho da Graça? Será que Deus me ama porque eu dou o dízimo em benefício dos pobres? Será que Deus me ama porque lá em New Orleans eu trabalho numa área miserável com alcoólatras, viciados e vítimas de AIDS? Será que Deus me ama porque todos os dias passo 2 horas em oração? Se eu acreditar nisso, sou um fariseu. Então me sentiria no direito de ficar confortavelmente perto de Cristo por causa das minhas boas obras. O Evangelho da Graça diz:
Brennan, você é digno de ser amado por uma única razão. Porque Deus ama você. Você é digno de ser amado por uma única razão. Deus ama você. E nada vai mudar isso. Nada. Porque esse mesmo Deus, onisciente, onipresente, onipotente, gracioso, amoroso, é eterno. Então tudo o que ele faz é eterno. E para a eternidade. A aliança que Deus fez com você é por toda a eternidade. O amor que Deus tem por você é por toda a eternidade. A graça manifestada sobre a sua vida é por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que está sendo apresentado a esse povo que vai ter que entrar numa terra, que vai ter que guerrear, mas que tem uma certeza. Deus disse que vai dar a terra para nós, então pronto. Se Deus disse que vai dar a terra, acabou. Se Deus disse que está com você todos os dias até a consumação dos séculos, ponto, é isso mesmo. Se Deus se revela gracioso, então, queridos, tenha uma convicção: a graça te acompanha por toda a sua vida. Salmo 23, verso 6, diz o seguinte: certamente, bondade e... Pois é, a palavra no hebraico ali é graça. Certamente, bondade e graça me seguirão. Pensa nessa imagem. Você vai sair daqui, o que vai atrás de você? Bondade e graça. Aí você foge de Deus, se afasta de Deus, não quer saber de Deus. O que está te perseguindo? Bondade e graça. Esse é o Deus que se revela. Paulo entendeu isso muito bem e diz em Efésios: nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. E eu quero usar esse texto para concluir a mensagem dessa noite sobre o Deus da graça, o Deus que é graça. João, capítulo 1, a partir do verso 14. Graça é um atributo divino da Trindade, porque se é um atributo divino de Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, graça é um atributo divino da Trindade. João diz que Jesus é o Filho de Deus que revela quem Deus é. João 1, a partir do verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de quem? Jesus se encarnou e está habitando entre eles. Esse Jesus está cheio de quê? Graça e de verdade. E ao olhar para Jesus, o que se vê? A sua glória. E a sua glória é como a glória de quem? Como a do Pai. Então Jesus está revelando quem? O Pai. E se Jesus está cheio de graça e verdade, o Pai é o quê? Graça e verdade. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama, agora é o João Batista, diz acerca de Jesus: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Quem nasceu primeiro? João ou Jesus? João. Eles são primos. João nasceu primeiro. Por que ele diz que Jesus tem a primazia e existia, nasceu, existia antes dele? Está falando de eternidade. Jesus revela quem Deus é, mostrando mais um atributo da eternidade. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude o quê? Graça sobre graça. Essa graça é manifestada, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vocês nunca tinham visto Deus. Agora olhem para Jesus e vocês vão ver quem Deus é. Nós precisamos conhecer Deus. Eu comecei falando isso, tanto na semana passada quanto hoje. Quanto mais eu e você conhecermos
quem Deus é, mais conheceremos quem somos e mais experimentaremos vida abundante e eterna. Mais saberemos como viver nessa terra. Essa graça é revelada para mim e para você. Então, para conhecer Deus, eu preciso conhecer Jesus. Só Jesus me leva ao conhecimento de quem Deus é. Então, eu preciso estar unido a Ele. Eu preciso entregar a minha vida a Ele e depender totalmente dEle. Jesus, meus irmãos, eu posso dizer isso, é a graça encarnada que veio para dizer para mim e para você que nós fomos alcançados por ela. Pedro, que viu, experimentou, entendeu e testemunhou essa graça, diz assim, capítulo 5 da sua primeira carta, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus é graça. Toda graça está em Deus. Ele é pleno e completo em graça. Agora, quem fala é Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Ele fala que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Glória a Deus, a graça é eterna. Antes de você nascer, deixa eu voltar, né? Antes de Deus criar o mundo, antes de Adão e Eva serem criados, antes de Adão e Eva serem casados, antes de Adão e Eva pecarem, agora dá um pulão, antes de você nascer, antes de você entender que é pecador, antes de você crer em Jesus Cristo porque Ele te escolheu, antes de você se entregar à graça porque ela te constrangeu, Deus já tinha determinado graça sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que está controlando a minha e a sua vida. Esse é o Deus que está controlando a história do mundo. Esse é o Deus que não está de olhos fechados para o que aconteceu lá em Palu, na ilha Celebe agora, na sexta-feira. Terremoto, tsunami, muitos mortos. Ele está vendo tudo e sofre com aqueles que sofrem. Que está governando e nos enviando para proclamar o Evangelho para que Jesus Cristo venha e restaure de uma vez por todas, queridos, esse mundo. Me livre e te livre do pecado. Esse atributo da graça, então, é comunicado a mim e a você. Paulo diz assim em Efésios capítulo 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o Deus revelado por Moisés a um povo que tem que entrar numa terra que está cheio de inimigos. De gente que Moisés diz, Deus falou para vocês não fazerem aliança com esse povo. Vocês não podem casar com gente desse povo. Vocês não podem servir os deuses desse povo. Porque vocês são um povo santo. Um povo escolhido. Um povo separado. Não porque existe algum mérito em vocês, mas simplesmente porque Deus ama vocês. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite. Nós vivemos nesse mundo, mas somos um povo separado. Não andamos conforme esse mundo. Não seguimos os ditames desse mundo. E época de eleição é muito fácil a gente ver as pessoas sendo levadas pelo jeito do mundo de lidar com política. Então, queridos, um Deus amoroso quer relacionar-se com aqueles que carregam a sua imagem e a sua semelhança. Porque em Cristo morreu e quem Deus ama de forma bondosa, graciosa e eterna. O que nós podemos tirar de aplicação com esse
com essa mensagem para nós. Pensa sobre a sua relação com Deus. O que provoca em você conhecer um pouco mais desse Deus da graça? Eu penso que a primeira coisa é reconhecer que Deus é supremo, que Deus é soberano e que eu sou totalmente miserável e dependente. Isso faz com que o nosso coração fique no lugar certo. Isso faz com que a gente não se ache melhor do que o outro, nem ache que a gente tem algum mérito diante de Deus para reivindicar alguma coisa dele. Isso vai nos levar à obediência. Uma obediência não para ser amado por Deus. Uma obediência porque eu sou amado por Deus. E a gente quer andar com aqueles que nos ama de forma sincera e verdadeira. Mas talvez uma pergunta motivada para nós seja, e em relação ao outro? E eu quero fazer aqui, dar um testemunho do livro O Eclipse da Graça, onde ele diz o seguinte: um amigo alcoólatra, certa vez, expressou uma ideia comparando a igreja com os alcoólicos anônimos, instituição para ele substituíra a igreja. Ele diz o seguinte, esse amigo dele que ia aos alcoólicos anônimos: quando chego atrasado na igreja, as pessoas se viram e olham para mim. Algumas mostram desaprovação, algumas sorriem satisfeitas. Está vendo? Aquele ali não é responsável como eu sou. No encontro nos alcoólicos anônimos, se eu chego atrasado, há uma pausa na reunião. Todos se levantam para me cumprimentar. Eles percebem que minha desesperada necessidade da ajuda deles levou a melhor sobre a desesperada necessidade de álcool. Isso deve nos levar a refletir sobre como é que a gente manifesta graça diante do outro. Será que algumas vezes, quando nós julgamos, não é porque nós queremos alimentar a nossa soberba e arrogância de nos acharmos melhores, mais santos, mais espirituais, mais conhecedores da palavra do que o outro? Será que não falta sensibilidade, como Deus comunica a nós, para perceber que o outro é pecador, que ele precisa ser amado, alvo da graça para ser transformado, como Deus faz comigo e com você? O que Deus usa para transformar a sua vida? E eu quero te incentivar a ouvir a aula que vai estar disponível essa semana, que nós tivemos hoje na Escola Dominical, na nossa classe, sobre o ser de Deus. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube e eu quero te incentivar a ouvir, porque você vai entender melhor essa resposta. O que é que Deus usa para transformar a sua vida? Ele usa graça, Ele usa amor, Ele usa bondade, Ele usa misericórdia para te perdoar, para te constranger, para te transformar. E a gente acha que tem que agir diferente para com os outros. Queridos, Jesus é a expressão máxima do amor e da graça de Deus. Qual a resposta que eu e você temos que dar? Talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo essa mensagem e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não experimenta esse amor de Deus, mas hoje o seu coração está ardendo. E você quer sim se entregar a essa graça. Você quer se entregar a esse amor. E o convite de Jesus é exatamente esse. Venha. A única coisa que você tem para oferecer a mim, para receber salvação, é o seu pecado. Então arrependa-se dele e entregue a sua vida a Cristo, para você desfrutar dessa graça e desse amor eterno. Mas talvez você seja crente de muito tempo. E aí você ainda acha que foi escolhido para ser crente, discípulo de Jesus, por causa daquilo que você faz, por causa daquilo que você é bom, por causa daquilo que você tem em você. E eu quero dizer para você, não confie no seu desempenho, não confie em si mesmo, porque o texto dessa noite diz para mim e para você que você é amado simplesmente porque Deus te ama. É pura graça.
eu entendo que nós precisamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. É o Deus da graça que vai te ouvir. Não precisa ter medo de confessar pecado. É o Deus que está pronto para te perdoar que vai te ouvir. A graça de Deus é algo que você pode sempre confiar. Porque ela é eterna. Ela é ilimitada. Jamais cessará. Deus, como é bom ouvir acerca de quem Tu és, especialmente esse atributo da graça. Eu reconheço que a minha mente não consegue compreender na totalidade o que é isso. Meu coração sempre caminha pela trilha da retribuição. É sempre mais fácil eu ter o controle da situação. E eu entender que posso reivindicar e exigir do Senhor porque eu sou bom, porque eu faço bem as coisas, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu sou fiel no dízimo, porque eu luto contra pecados. Mas a Tua graça me constrange, Senhor. Ela me humilha, porque não depende nada de mim. É simplesmente algo que pertence ao Senhor, mas que é manifestada para me ensinar a viver o meu relacionamento com os meus irmãos e irmãs, com as pessoas nesse mundo, refletindo o Teu caráter. Então eu preciso ser gracioso com os outros. E o Senhor, que é Deus justo, que não pode comungar com o pecado, enviou Jesus para que na justiça dele nós possamos então desfrutar de graça. Então não nos deixe ser demasiadamente justos a ponto de não manifestarmos graças ao outro. Perdoa-nos, Pai, quando assim agimos. Mas, Pai, enche o nosso coração dessa graça maravilhosa, porque nós queremos anunciá-la ao mundo. Nós queremos convidar outras pessoas a fazerem parte dessa família, desse povo escolhido, amado, santificado, separado para Ti. Saiamos daqui, sim, cheios dessa graça. É a nossa oração, Pai. Ensina-nos na caminhada, especialmente agora que estamos lendo os Salmos cheios de graça, para que a gente seja tomado e vivamos nossos relacionamentos como igreja, como irmãos de fé, como amigos, colegas de trabalho, expressando graça, para que ela reflita quem o Senhor é e constranja essas pessoas, por graça e misericórdia do Senhor, a se entregarem a Jesus como Salvador. Porque é em nome dele que nós oramos. Amém.